Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, começando a semana com muito amor, com muito carinho, dando uma boa noite a todos os internautas, que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos ter a palestra com o nosso amigo Valentim Fernandes de Matão, Os 4 Destinos da Alma. Então a gente vai estudar um pouquinho juntos, mas antes eu vou ler no livro aqui do Jesus do Seu Dia a Dia, um capítulo assim que a gente achou muito interessante. Insatisfação. A insatisfação campeia em toda parte. A todo momento podem se encontrar os que estão insatisfeitos. Insatisfeitos com o corpo, insatisfeitos com a situação financeira, insatisfeitos com a família. O problema reside em quem é insatisfeito é infeliz. Analisando os fatos sob a ótica da razão, a insatisfação é um erro dos mais graves, já que nada está fora de ordem nas coisas de Deus. Sua insatisfação não tem razão de ser. O que você queria? Um corpo mais saudável? Mas o seu corpo físico foi modelado pelo seu perispírito, imprimindo nele as deficiências morais, portanto, o seu corpo é adequado. Uma família melhor? Mas aqueles que constituem sua família são os espíritos com os quais você está em débito, aguardando o ressarcimento. Portanto, sua família é ideal. Uma condição financeira mais confortável? Mas, por certo, já teve muitas posses e o resultado foi catastrófico. Portanto, sua situação é necessária para sua evolução. Uma esposa perfeita? Mas se você não é perfeito, por que acha que tem direito de exigir perfeição? Portanto, a sua esposa é bem mais perfeita do que merece, considerando o seu passado. Só há uma insatisfação que é justa, e que você sempre deve ter. A insatisfação com sua condição evolutiva. Neste caso, a insatisfação sem conflito é bem-vinda. De resto, está tudo certo. Pessoal, não precisa nem comentar, né? Nem comentar o que já está certo. Valentim, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live, da nossa casa. Que os bons espíritos estejam contigo nesta live. E que você seja muito feliz em suas colocações. A bola está contigo, meu amigo. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, através dessa live, para conversarmos um pouco, para recordarmos alguns ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, e conversarmos em torno desses 4 destinos que são dados para a alma após a morte, segundo o entendimento das religiões. Se a gente fizer uma pergunta sobre o que é o Espiritismo, nós vamos receber diversas respostas. O que é o Espiritismo? É o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo, é a terceira revelação. Todas as respostas verdadeiras. Realmente, o Espiritismo é o Consolador prometido, porque ele consola a dor, porque ele nos mostra a possibilidade do reencontro após o desencarne, a continuidade da vida. É o Consolador prometido também, porque Jesus disse que enviaria outro Consolador, aquele que ficaria eternamente conosco, aquele que poderia explicar coisas que não tínhamos ainda capacidade de entender naquela época e de revelar outras coisas para nós. Então, é realmente o Consolador, porque foi prometido por Jesus. É a terceira revelação, porque nós tivemos a primeira personificada em Moisés,
a segunda em Jesus e a terceira no Espiritismo. E é também verdadeiro quando se diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque ele revive os ensinamentos de Jesus de uma maneira clara, simples, objetiva, sem véus e sem alegorias. No entanto, a definição que Allan Kardec deu para o Espiritismo no livro O que é o Espiritismo, ela é mais abrangente, ela é mais profunda, porque ela diz que o Espiritismo é uma ciência que investiga a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, nós sabemos que os espíritos se relacionam com o mundo corporal através da comunicabilidade, da mediunidade, das manifestações dos espíritos e através das reencarnações. É assim que os espíritos se relacionam com o mundo corporal, através da comunicação e através da volta ao mundo corporal, ao mundo material. Mas nós vamos nos apegar mais no destino que é dado às almas. Então, quando nós vamos lá no capítulo 4, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finzinho, Allan Kardec diz que é dado aos homens, pelos homens, 4 destinos para a alma. O destino dado pelos materialistas, pelos panteístas, por aqueles que acreditam, né, as religiões tradicionais, que são da unicidade das existências, e o destino dado pelos reencarnacionistas. Então, lá ele fala que há esses 4 destinos que os homens dão, né, tentam interpretar dando para a alma. Então, os materialistas, como o próprio nome já diz, materialista, e são aqueles que acreditam somente na matéria. Para aqueles, a alma, ela não preexiste e nem sobrevive ao corpo. A alma acabou a vida material, acabou tudo. Esse é o destino que os materialistas dão para a alma. Então, para os materialistas não existe nada mais do que a matéria, nem mesmo as afeições, os amores que nós sentimos um pelos outros, para eles, são apenas reações químicas e físicas. Isso não quer dizer que um materialista, por não crer na existência de algo que transcende a matéria, não sejam também pessoas a serem consideradas, porque existem muitos que são materialistas, que se comportam muitas vezes de uma maneira muito melhor do que aqueles que se dizem imortalistas, aqueles que dizem acreditar que existe algo mais além da matéria. Mas no sentido geral, o materialista é esse, aquele que acredita que não existe nada que transcende ao corpo físico, ele só acredita na parte material. Então, lá no livro dos Espíritos, na pergunta 962, Allan Kardec indagou dos espíritos superiores, fez uma pergunta, né? Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Como pode existir pessoas que não acreditam que não existe nada além da matéria? Ser cético a este ponto. Então, Allan Kardec perguntou, e os espíritos responderam a ele, eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser fanfarrões. Não deixam de ser, porque fanfarrão é aquele que alardeia coragem sem ser corajoso. Então, como muitos se dizem materialistas, muito menos por convicção e muito mais por orgulho. E muito contribuiu as religiões tradicionais para que viessem a existir, ou para que exista
materialistas, porque não acreditando eles, por exemplo, que o mundo foi feito em 7 dias, nessas pregações, né, que o mundo foi feito em 7 dias, nas 7 pragas do Egito, no castigo eterno, eles deixam de acreditar em tudo. Porém, nós podemos fazer uma reflexão de que o fato de nós não acreditarmos, de não aceitarmos determinadas coisas, também não nos dá o direito, ou não nos impõe, né, a obrigatoriedade de não acreditar em nada. Nós temos que analisar, ver aquilo que é possível, aquilo que pode ser considerado e aquilo que deve ser considerado. E a doutrina espírita nos dá, né, uma grande possibilidade de fazer esse tipo de análise, porque eu disse que os espíritos, né, baseando na definição de Allan Kardec, de que eles se relacionam com o mundo corporal, das relações dele com o mundo corporal, que se dá através da mediunidade, das manifestações, das comunicações. Então, nós espíritas sabemos que os espíritos se comunicam, que eles se manifestam através dos médiuns. Porém, nós não precisamos e nem devemos acreditar em todas as manifestações, em todas as comunicações, como se elas fossem verdadeiras. E quem nos dá essa deixa, ou melhor, ou quem nos oferece essa possibilidade e esse esclarecimento, é Allan Kardec, no livro dos médiuns, lá no finalzinho, quando ele coloca as chamadas mensagens apócrifas. Quando ele analisa o mesmo espírito em duas comunicações diferentes. Espíritos que participam da codificação, espíritos de nome que ali estão, e ele pega uma mensagem, outra mensagem, assinada pelo mesmo espírito, e ele faz os seus comentários mostrando qual dela pode ser aceita e qual não pode. Então, o fato de existir mensagens que não são verdadeiras não faz com que a gente deixe de acreditar em todas as mensagens, em todas as comunicações. Então, nós temos que ter o bom senso, temos que ter a razão, temos que ter a lógica. Por isso que os espíritos disseram a Allan Kardec que eles são em número muito menor, os materialistas, do que se julgam, né? Se fazem de espíritos fortes durante a vida, mas somente por orgulho. Às vezes lá no fundo, porque eles trazem, como feita a pergunta de Allan Kardec, esse sentimento das coisas espirituais dentro de si. E muitas vezes eles não querem aceitar pura e simplesmente por orgulho. Então, eles ficam batendo na tecla de que, uma vez terminou aqui, tudo acabou. Então, uma pequena história que ilustra bem um caso de um materialista, que eu gosto sempre de contar, de que um farmacêutico materialista, todos que com ele ia conversar, dialogar, se ele tivesse a oportunidade, ele tentava mostrar para aquela pessoa a não existência de Deus. Ele tentava provar que o mundo se resumia nas coisas materiais, nas coisas que a gente via, nas coisas palpáveis, e que tudo terminava exatamente aqui no mundo material. Então, as pessoas nem gostavam muito de estar conversando com ele, discutindo com ele sobre esses determinados assuntos. Porém, estava um dia esse farmacêutico lá atrás do balcão de sua farmácia, quando entrou desesperadamente correndo uma menina e que lhe disse: Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso que o senhor salve a minha mãe. Ela sofre de terríveis dores nesse momento. Ela precisa de um remédio, ela precisa da sua ajuda. E aí o farmacêutico falou: pelo amor de Deus, não, porque Deus não existe. Não vou discutir com você, porque você é bem jovenzinha ainda. Mas virou para a sua prateleira, foi lá, pegou uma poção, entregou para a menina, que saiu em desabalada carreira. E lá ficou ele. E daqui a pouco, 15, 20 minutos depois, volta a menina
correndo mais ainda, mais desesperada, e fala assim para ele, para o homem: Senhor, Senhor, eu fui correndo e no meu desespero de levar esse remédio rapidamente para minha mãe, eu caí e quebrei o vidro. Eu preciso que o senhor me dê um outro remédio. E quando ele foi olhar, voltou-se para a prateleira para pegar um outro remédio para dar para a menina, ele percebeu que na primeira vez, quando ele tinha dado a poção para a menina, na verdade ele não tinha dado um remédio, mas sim tinha dado um veneno. E aí então ele foi obrigado a concluir, e concluiu dizendo assim: e não é que Deus existe mesmo? E se ela não tivesse caído e quebrado o remédio, eu teria matado a mãe dessa criança? E a partir daquele dia, ele deixou de defender com unhas e dentes a ideia de que Deus não existe. E de uma forma simples, ele recebeu uma prova de que realmente Deus existe, de que Deus é misericordioso e que Deus, entre aspas, opera milagres. Então, tem também o destino que é dado, né, pelos panteístas. Os panteístas são aqueles que o Livro dos Espíritos tratou de uma forma rápida, mas tratou, que acreditam que nós fazemos parte de um todo e que uma vez nós desencarnando, nós retornamos para esse todo. Então está lá o exemplo de que Allan Kardec dá, de que como se fosse uma gota d'água lançada ao oceano, que nós voltássemos para esse todo. Perderíamos a nossa individualidade. Então, deixaríamos de existir como individualidade. O outro destino que Kardec colocou ali no Evangelho, no item 23, então é o destino dado pelas religiões tradicionais, que é o mais comum, que é o da unicidade das existências, de que nós vivemos uma única vida, que Deus nos cria e que nós temos uma única vida. E que uma vez desencarnando, uma vez cumprindo determinadas obrigações segundo essas tradições religiosas, nós vamos para o céu de beatitude e contemplação. Ou, em não cumprindo determinadas recomendações, nos comportando de uma forma rebelde, nós somos colocados ao inferno de eternos sofrimentos, no castigo eterno. Então, nós temos uma única vida, somos criados no momento da concepção ou do nascimento, e, uma vez desencarnando, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Então, esse é o destino dado pelas religiões tradicionais. E tem ainda, dentro desse aspecto das religiões tradicionais, o destino também que alguns dão, que é a chamada espera pelo dia do juízo final, quando fica se esperando que haja um julgamento, a ideia do dia do juízo final, baseado naquela passagem que Jesus fala, que um dia o Senhor viria julgar e separar os bodes das ovelhas, colocando à direita as ovelhas, que simbolizam os bons, simbolizando os bons, e à esquerda os bodes, que simbolizando, no caso, uma simbologia, os maus. Então, separaria no dia do juízo final os bons dos maus, baseado naquela passagem. Então, essa passagem do juízo final, nessa passagem de Jesus, alguns acreditam na existência dessa possibilidade do juízo final. E aí, essa passagem também nos dá o ensejo e a oportunidade de nós fazermos algumas reflexões em torno da fala de Jesus, porque será que Jesus já foi preconceituoso ou privilegiou, no caso, as ovelhas, ele colocou as ovelhas à direita e os
e os bodes à esquerda? Por que será que Jesus classificou desta maneira? Por que será que ele falou? E aí a gente pode fazer algumas reflexões. Quem são os escolhidos, se assim podemos falar, entre aspas? Quem são aqueles que, quando desencarnam, depois do período, chamado período da perturbação, como fala o Livro dos Espíritos, que pode ser de horas, dias, meses, anos, e às vezes de séculos, dependendo de como o espírito aqui se comportou e como ele vinha se comportando durante as suas encarnações. Durante então, como que é essa escolha depois desse período de adaptação, se assim nós podemos falar? Quem alcança mais rapidamente a paz, a felicidade? Quem mais rapidamente é alçado para os lugares de aprendizado, para que possa voltar ao mundo material e continuar a sua evolução em busca do progresso, objetivo pelo qual todos nós fomos criados. Então, aí a gente faz essa comparaçãozinha, eu falo. Se a gente pegar os bodes, né, ou as cabras, o que elas oferecem ao homem? Oferece o couro, oferece o leite, e algumas raças aí de espécies, né, algumas espécies de cabras, pode oferecer até um pouco de lã. Então, elas oferecem o couro, a carne, o leite e um pouco de lã, algumas espécies. Algumas. Já as ovelhas, o que elas oferecem? Elas oferecem a carne, o leite, o couro, e oferecem a lã em abundância. Então, quem são os escolhidos, entre aspas, repetindo? Aqueles que encontram mais rapidamente a felicidade no mundo espiritual, a paz, o acolhimento. Aqueles que mais oferecem, aqueles que servem em abundância, aqueles que trabalham mais em benefício do seu semelhante e do seu próximo, aqueles que oferecem mais. Então, foi nesse sentido que Jesus, então, classificou bodes à esquerda e ovelhas à direita, para nos mostrar que quem mais alcança paz e felicidade mais rapidamente é aqueles que mais trabalha, aquele que mais se oferece em benefício do seu semelhante. E ainda uma outra consideração que podemos fazer é que entre as espécies de ovelha, a grande maioria são mansas e pacíficas, ainda que haja dentro da espécie algumas que são um pouco agressivas. Mas a grande maioria das espécies de bode e ovelhas, são mansas e pacíficas. Já dentro dos bodes e cabras, a grande maioria, se não a totalidade, são mais agressivos. Então, quando a gente está... quem já andou no sítio, quem já esteve aí num lugar onde tem bodes, pode ver que quando ele vê pessoas, eles abaixam a cabeça e vêm em direção àquelas pessoas para atacá-las. Já as ovelhas são mansas e pacíficas. Por isso que Jesus disse, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque esses são chamados filhos de Deus. Antes ele disse, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque esses herdarão a terra. Então, o que é herdar a terra? É poder usufruir, poder voltar nessa terra, nesse mundo que hoje é um mundo de provas e expiações, quando esse for um mundo de regeneração, quando esse for um mundo melhor. Aquele que for manso, aquele que for pacífico, aquele que oferecer mais, aquele que entender mais a necessidade de ser benevolente para com todos, de ser indulgente para com as imperfeições alheias, alcançará a possibilidade, a felicidade, de reencarnar no planeta Terra
quando esse planeta já estiver transformado, modificado, estiver já no mundo de regeneração. E depois ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, porque pacificador é mais do que pacífico. E esses serão chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas para sermos chamados, considerados filhos de Deus, para os outros verem em nós como filhos realmente de Deus, nós precisamos ser mais do que pacíficos, nós temos que ser pacificadores. Então, pacíficos talvez nós já somos, porque nós estamos lutando para vencer as nossas imperfeições, as nossas mazelas e as nossas dificuldades. Mas pacificador foi Francisco Cândido Xavier, Gandhi, Madre Teresa, Edivaldo Pereira Franco e tantos outros que existem por aí. Eles são mais do que pacíficos, eles são pacificadores. Então, aqueles que acreditam que há só uma existência, eles acreditam que praticando certo tipo de atividade, respeitando certos dogmas, obedecendo certos rituais, eles já alcançarão a felicidade plena, o céu de beatitude e contemplação. Mas, para conseguir o céu de beatitude e contemplação, transformando isso em palavras de que uma região de felicidade no mundo espiritual, é preciso ser pacificador, é preciso ser pacífico. E depois tem o destino, né? E é nesse que nós vamos nos ater um pouquinho mais, que é o destino dos reencarnacionistas, que é aqueles que falam, aquele destino que fala mais diretamente a nós, espíritas, porque nós somos reencarnacionistas. E nós sabemos que a reencarnação não é uma invenção do espiritismo, da doutrina espírita, né? Então, a reencarnação sempre existiu. E foi, né, desde lá das religiões tradicionais, lá do Egito, o hinduísmo, 5.000 anos antes de Cristo, já se pregava e se falava na reencarnação. A reencarnação foi abolida do catolicismo até no Concílio de Constantinopla, 553 anos depois de Cristo. Então, a reencarnação não é um destino, não é uma criação que foi dada pelos espíritas. Então, nós espíritas, qual o destino que nós acreditamos, que nós temos? Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, passamos pelas fieiras dos reinos, chegamos ao reino hominal e, através das reencarnações sucessivas, vamos chegando ao nosso progresso espiritual. E que quando nós desencarnamos, nós não ficamos nem num céu de beatitude e contemplação, tampouco ficamos no inferno de eternos sofrimentos. E quando nós desencarnamos, nós vamos para as regiões para onde a nossa consciência nos leva. Onde aquilo que nós aqui fizermos, enquanto nós estamos encarnados, nos levará. E não haverá um juiz, alguém que irá cobrar de nós o feito e o não feito, porque esse juiz é a nossa consciência. Os espíritos nos ensinam que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, esse destino, esse juiz, se vai dar a nós um destino de sofrimento ou de felicidade, após o retorno ao mundo espiritual, é a nossa própria consciência que cobra de nós, né? De nós, aquilo que nós deixamos de fazer em nosso benefício, em benefício do nosso progresso espiritual. Então, nós temos que passar pelas fieiras da reencarnação para chegar à perfeição. Então, nós nos relacionamos com o mundo espiritual através da mediunidade, e os espíritos relacionam com nós através da mediunidade, através das reencarnações. E existem duas perguntas no Livro dos Espíritos que são parecidas, mas que são bem diferentes. Uma é a 132, a outra é a 167. Lá na 132, Allan Kardec indaga dos espíritos superiores, né? Ele faz uma pergunta lá. Qual
o objetivo da encarnação dos espíritos. Então, qual o objetivo que os espíritos encarnam? Entram na carne. Qual o objetivo? Porque os espíritos encarnam. E os espíritos disseram a Allan Kardec: Deus lhes impõe a encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós já vemos aí que a encarnação é uma imposição de Deus, para que a gente possa chegar à perfeição. Para uns, é uma expiação, para outros, é uma missão. Existem aqueles que reencarnam para expiar, existem aqueles, né, que encarnam com missão. Mas para alcançarem essa perfeição, aqui nós somos fadados a chegar um dia, porque fomos criados para isso, tem que se sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, ninguém encarna somente com o objetivo de sofrer, de expiar. Mas é preciso passar por essas vicissitudes da existência corporal, passar pelos problemas de saúde, passar pelas dificuldades de relacionamento, pelas coisas cotidianas, para, em passando por essas coisas, ir aprendendo, lidar com essas coisas e construir um destino de paz e de felicidade para nós, na vida espiritual, após o retorno desta, e nas vidas futuras, que nós ainda vamos ter, porque vamos ter muitas reencarnações até chegarmos à nossa perfeição. E aí, na 167, que eu disse que são parecidas, mas são bem diferentes, Allan Kardec indagou qual a finalidade da reencarnação. Por que nós reencarnamos? Por que nós voltamos à carne? E os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça de Deus? Então, nós voltamos, né? Nós reencarnamos, nós voltamos à carne com um objetivo definido por Deus, e foram os espíritos superiores que falaram. Os espíritos superiores são os colaboradores de Jesus. Não é uma definição de dicionário, onde um é diferente do outro, a definição, mas aqui é uma definição, uma resposta dada pelos colaboradores de Jesus. Então, nós voltamos, nós reencarnamos para expiar, sim, mas para contribuir com o aprimoramento progressivo da humanidade. Então, nós temos uma finalidade muito grande de oportunidades, enquanto nós estamos aqui, de contribuir para que haja uma melhora da nossa humanidade. E essa humanidade só se transforma, só se modifica quando nós fazemos a nossa transformação, a nossa renovação. Quando nós purificamos o nosso coração. Quando nós buscamos estar solidificando o amor em nós. Amando o nosso próximo, respeitando o nosso semelhante, procurando fazer aos outros somente aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Nos esforçando, nós nos tornando melhor, a nossa individualidade melhor, nós já estamos contribuindo para que haja um mundo melhor. Porque quando um melhora, o outro melhora, isso vai se refletindo no todo. Às vezes nós achamos que contribuir para que haja um aprimoramento progressivo da humanidade estar engajado em grandes trabalhos ditos revolucionários, né? Em grandes grupos que procuram transformar a sociedade e as pessoas. Mas nós podemos começar transformando-nos a nós mesmos. Nós nos transformando, nos modificando, nós vamos modificando a sociedade e vamos fazendo este mundo ficar melhor. E em partida disso, nós vamos
construindo para nós o nosso futuro espiritual. Porque, como diz Emmanuel, ninguém habita aquilo que não construiu. Se nós queremos alcançar a possibilidade e a felicidade de herdar a terra, os mansos e os pacíficos herdarão a terra, como já disse, de voltar aqui, quando esse mundo já estiver transformado, nós precisamos ajudar a construir esse mundo. Porque ele diz, ninguém habita aquilo que não constrói. Aqui no mundo material até habita, mas tem que pagar aluguel. Para as coisas espirituais, esse habitar é conquistado com o transformar, com o modificar, com o modificar-se, com o transformar-se, com o nós nos tornarmos criaturas melhores. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Que à medida que nós vamos deixando o nosso coração mais puro, mais livre de máculas, mais livre de sentimentos menos felizes, nós podemos ver Deus. Porque Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. E como a gente vê Deus? Se os Espíritos nos definiram Deus como imaterial. E um dos atributos de Deus é de que ele é imaterial. Quando Allan Kardec indagou dos espíritos superiores, se os espíritos veem a Deus, os espíritos responderam que somente os elevados, os puros, os superiores. Os outros o sentem e o pressentem. Então, os inferiores, eles sentem que Deus existe através das coisas que eles veem e entendem que o homem não pode ter criado. Nas obras de Deus, que eles podem enxergar e visualizar, ele vê Deus. Porém, ele pressente Deus. Porém, os espíritos mais elevados, eles veem Deus porque eles enxergam Deus nas criaturas de Deus. Enxergam Deus nas suas próprias criaturas, nas criaturas que Deus criou, no seu semelhante, naquele que ele vê, naquele que está à sua frente, naquele que faz parte do seu cotidiano. E somente pode, enxergar a Deus, ou dizer que ama a Deus, transformar esse enxergar, esse ver em Deus, do eu amo a Deus, se ele amar no seu semelhante, se ele ver Deus nas suas próprias criaturas, nas criaturas de Deus. Porque como João nos advertiu, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu semelhante, ele é mentiroso. Porque não dá para amar aquele que ele não vê, no caso Deus, se ele não consegue amar aquele que ele vê, aquele que está na sua frente. Então é preciso ele amar aquele que ele vê, aquele que está na sua frente. E assim ele vai realmente construindo o seu futuro, o seu destino espiritual, para que ele possa alcançar mais felicidade, mais rapidamente a sua readaptação à vida espiritual quando retorna e poder depois usufruir de um mundo material em melhores condições, para que ele possa continuar fazendo a sua evolução. Porque tudo é evolução, até o entendimento de que nós temos de Deus vai evoluindo com o tempo. E a doutrina espírita nos dá essa possibilidade de entendimento de que tudo é evolução. Mesmo o conceito de Deus, nós já evoluímos com ele. Nós saímos do Deus vingativo de Moisés, passamos para o Deus Pai de Jesus, entendemos, como eu já disse, o Deus de amor de João, e chegamos no Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que a doutrina espírita vem nos ensinar. Então, nós vamos, com o passar do tempo, com o passar
dos anos, dos séculos, à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos nos aprimorando espiritualmente, vamos entendendo melhor as situações e vamos crescendo em busca da construção de um destino melhor para todos nós. E todos nós queremos um destino de paz e de felicidade. Nós não queremos ficar no destino do materialista de que tudo aqui se acaba, tampouco do panteísta de que vamos perder a nossa individualidade, tampouco nos acomodar no entendimento de que nós temos só uma vida e que, dependendo do que nós fizermos, nós vamos para o céu ou de que nós vamos para o inferno. Nós temos hoje um entendimento de que, através das reencarnações sucessivas, através das reencarnações, nós temos finalidades maiores, que é de estarmos contribuindo para que haja esse aprimoramento. A gente vem aqui preparadinho pelo mundo espiritual, antes de reencarnar, para desenvolver uma tarefa, que é a tarefa de contribuir para melhorar a nossa humanidade, melhorando a nós mesmos, fazendo a nossa transformação. Então, nós precisamos justificar a nossa presença aqui, se nós queremos construir esse destino melhor para nós. Então, nós já entendemos que não existe só uma vida, que a vida não acaba aqui, que não voltamos, né, para o todo e que nós continuaremos evoluindo através das reencarnações. Uma vez entendido isso, nós precisamos justificar a nossa presença aqui. Então, Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Então, às vezes, quando nós estamos aqui para justificar a nossa presença de uma maneira não muito positiva, de uma maneira não muito produtiva, às vezes nós falamos, mas é tudo muito complicado, o mundo está cheio de dificuldades, o mundo está cheio de todo mundo, muita gente querendo tirar vantagem, querendo se aproveitar, então isso é muito difícil. Às vezes a gente fala, né? Mas, como Emmanuel nos ensinou, pode ser que não seja fácil, mas a gente tem capacidade, sim, para superar todas essas dificuldades. Então, a gente precisa, sim, justificar. Então, como eu disse, Jesus falou que é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Então, que não sejamos nós aqueles que produzem os escândalos. Os estudiosos do comportamento humano, eles costumam falar que a violência que existe no nosso mundo, né, estão aí mostrado pelas redes de televisão, nesses últimos dias, muitas barbaridades acontecendo, chocando os nossos sentidos, chocando a razão das pessoas. Muitos dizem que essa violência ela é fruto da miséria socioeconômica. Mas quando a gente para e faz uma reflexão em torno disso, a gente vai ver que não é muito bem isso, porque existem muitas pessoas que não têm nada, nenhum recurso material, passam até por certas dificuldades, por muitas dificuldades, e que são incapazes de cometer atos de violência, de prejudicar o seu semelhante, de agredir alguém. Ao passo que tem outros que têm muitas facilidades, durante a vida toda, tiveram tudo do bom e do melhor, e que não pensam duas vezes para fazer um ato de maldade, para prejudicar o seu semelhante. Então, não é a miséria socioeconômica que causa a violência, mas sim a miséria moral, a falta de princípios, a falta de espiritualidade, a falta de valores espirituais. É isso que falta, que gera essa violência. Não é a falta de bens materiais, se ainda que em algum caso ele possa gerar, mas não pode ser generalizado como seja isso. É sim a miséria moral.
E Jesus disse, né, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá. Então, qual é a paz que Jesus nos dá? Não é a paz do mundo, não é a paz da acomodação, não é a paz das facilidades, não é a paz da tranquilidade do ponto de vista material, mas é a paz de espírito. A paz que Jesus nos dá é a paz que ele nos ofereceu, que ele falou, mas não vou lá dou como o mundo dá, é a paz da consciência tranquila, do dever retamente cumprido, da busca daquilo, da busca incessante de virtudes que nos leve a construir para nós aquilo que todos nós desejamos, que é um destino de paz e de felicidade. Então, se as dificuldades aí estão, se as dificuldades estão aqui no nosso mundo, e a gente fala, mas está muito difícil, a gente precisa parar e analisar também que este é exatamente o material didático que nós precisamos para fazer a nossa evolução. Nós precisamos conviver com essas determinadas situações para testar, para ver como nós estamos do ponto de vista espiritual. Então, quem, de repente, faz a opção por estudar medicina, ele vai ter que necessariamente estudar bioquímica, anatomia, psicologia geral, fisiologia humana, ele vai ter que passar por essas matérias que faz parte da grade curricular de um curso de medicina. É o material didático dele. Se ele vai estudar direito, não, eu quero ser advogado, ele vai ter que fazer sociologia geral, do direito, direito penal, direito civil, direito comercial e etc. Faz parte da grade curricular de um curso de direito. Eu quero ser advogado, então vai ter que estudar essas determinadas matérias. É o material didático. Se ele quer ser um biólogo, ele vai ter que estudar a fauna, a flora e o ambiente, a genética, a biologia celular e etc. Faz parte também, né, da grade curricular para aquele que quer estudar biologia. Então, esse é o material didático. Qual é o material didático para nosso aprendizado, para a nossa evolução? As dificuldades que o mundo apresenta. Qual é o material didático para que a gente possa aprender e construir destino melhor para a nossa alma? As coisas que acontecem no nosso dia a dia. São essas coisas, esse é o material. Por isso que nós estamos reencarnados no planeta Terra, onde acontecem todas essas situações, ainda ao invés de predominar o bem, é o mal que predomina. Esse é o material que nós precisamos para fazer a nossa evolução. Como nós sabemos, mais ou menos, como nós estamos espiritualmente, trabalhando a nossa espiritualidade. Um exemplo. Quando a gente vê alguém vindo pela rua ao nosso encontro, cabelo todo desgrenhado, roupa suja, maltrapilho, o que eu penso? Lá vem um filho de Deus, que precisa de amparo e de ajuda, ou lá vem um drogado, lá vem um malandro, lá vem uma pessoa sem nenhum valor? O que eu penso? O que eu penso define como eu estou espiritualmente. Eu posso até tomar todos os cuidados necessários para com a minha pessoa. Eu posso até, se for o caso, mudar de calçada, porque eu não tenho o controle sobre o que ele pode fazer comigo, o que ele pode fazer com a gente. Mas sobre o que eu penso em relação a ele, eu tenho controle. Ou melhor, o controle é meu, o controle é nosso. Nós podemos, sim, exatamente fazer isso. Então, é essas coisinhas que nós vamos lapidando, essas coisas que nós vamos fazendo para buscar a nossa renovação interior, para nós começarmos a construir um destino melhor para a nossa alma, fazendo o bem pelo bem, sem nenhum outro interesse, que a nossa mão direita não saiba o que a nossa mão esquerda faz. E o que é a nossa mão direita
não saber o que a nossa mão esquerda faz? É fazer o bem de uma forma automática, sem nenhum interesse outro que não seja somente o de ajudar o nosso próximo. Então, nós hoje, certamente, caminhamos. Muitos passos nós demos, mas nós não sabemos quantos passos foram dados. Nós piscamos. Muitas vezes nós piscamos, mas nós não sabemos quantas vezes que nós piscamos. O nosso coração está batendo. Quantas vezes ele bateu? Nós não sabemos, porque isso é feito automaticamente. Quando nós passarmos a fazer o bem pelo bem, quando nós olharmos o próximo como sendo uma criatura de Deus, e nessa criatura nós enxergarmos Deus, nós estaremos fazendo o bem pelo bem de uma forma automática, assim como nós andamos, damos passo, assim como nós piscamos, assim como o nosso coração bate. Então, nós falamos, o tempo é de dificuldades, às vezes não dá para praticar e exercitar determinadas coisas. Mas nós não podemos esquecer que o tempo de Jesus foi o mesmo tempo de Herodes e de Pilatos. Enquanto uns mandavam matar ou lavavam as mãos diante de certas circunstâncias, quando se envolviam com falcatruas e coisas negativas, Jesus vinha e semeava o amor. Vinha para dividir a história da humanidade em antes e depois. E foi o mesmo tempo. E aí a gente pode falar, mas aí ficou muito distante, né? Porque Jesus é o ser mais iluminado, é o espírito mais puro que já passou pela Terra. Então, fica esse patamar bem diferenciado. Jesus está bem distante. Jesus já, antes de nós sermos, ele já era, né, o espírito. Ele é o governador do planeta Terra, ele já era um espírito puro. Então, fica difícil, mas nós podemos dizer que também que o tempo de Gandhi, Madre Teresa, Caibar Schutel e outros foi o mesmo tempo de Hitler. Na mesma época de Hitler, nós tivemos Gandhi, Madre Teresa, Caibar Schutel e outros, que enquanto um semeava a guerra, enquanto um semeava o desamor, que mandava matar, os outros semeavam a paz e o amor. Então, não dá para a gente falar que é impossível. Imersos nessa atmosfera em que nos encontramos, como Allan Kardec indagou dos espíritos superiores, não parece que há quase que um arrastamento irresistível para o mal? Os espíritos responderam: arrastamento, sim, irresistível, não. Então, todos nós podemos resistir a toda e qualquer tentativa de desviar-nos de um caminho que possa nos levar e construir um destino melhor para nós. Porque nós somos espíritos imortais. Nós já sabemos disso. Mas nós precisamos deixar de viver como se nós fôssemos simples mortais. É preciso que nós aproveitemos as oportunidades que a vida oferece para transformar aquilo que ainda precisa ser modificado em nós, no sentido de que o nosso futuro espiritual seja melhor. E nós fomos preparados na espiritualidade para isso. Quando nós, antes de sairmos, de reencarnarmos, de voltarmos aqui para espiar algumas coisas e para contribuir para o aprimoramento progressivo da humanidade, houve todo um preparo dos benfeitores espirituais para que a gente vencesse todo e qualquer obstáculo que viesse a surgir em nossos caminhos. Ninguém é criado, ninguém reencarna, melhor dizendo, ninguém volta aqui com o destino do sofrimento, com o destino... A dor é o último recurso que a divindade serve para nos mostrar um caminho que deve ser percorrido no sentido de construir um destino melhor para a nossa alma.
que é a felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes. Então, nós precisamos, sim, aproveitarmos as oportunidades, nós precisamos amar, nós precisamos servir, nós precisamos perdoar, aproveitar os momentos, ficar atentos a todas as oportunidades que a vida nos oferecer. Todas as oportunidades que surgirem em nossos caminhos, ficar atentos e observar o que aquela oportunidade, o que aquele momento pode nos proporcionar para levar a um destino melhor para as nossas almas. Nós precisamos seguir o exemplo de um homem sábio e generoso que viveu algum tempo distante em algum lugar. Este homem sábio e generoso conta uma história que ele, na sua juventude, na sua mocidade, teria tido um grande problema com o seu irmão mais velho, uma grande desavença com esse seu irmão, que lhe roubou a mulher amada dias antes do casamento. Então, este homem ficou revoltado com o que aconteceu. Deixou de ter qualquer tipo de relacionamento com o seu irmão. Porém, fez um juramento a si mesmo. Falou, vou estudar medicina, vou me formar, não vou me casar mais e vou dedicar o meu tempo a ajudar os pobres e os estropiados, aqueles que são mais necessitados, aqueles que não têm condições de ter um atendimento médico. E assim ele fez, e assim ele se formou, e assim ele foi levando a sua vida, atendendo aqueles que eram os mais necessitados. Esse homem sábio, generoso, acalentava um sonho dentro de si. Ele queria alcançar a felicidade, a possibilidade de um dia estar frente a frente com o seu anjo protetor, com aquele espírito que ele acreditava ter inspirado ele ao longo da vida a tomar boas decisões. Os anos se passaram, os cabelos se tornaram brancos, as mãos trêmulas, os passos trôpegos, o sonho não se realizava. Estava ele uma noite, aquecendo em sua lareira, quando rogou mais uma vez a Deus que não lhe deixasse morrer sem antes ter, sem antes ver, sem antes estar frente a frente com seu espírito protetor. Olha de relance para o centro da sala e, de repente, vê ali uma figura resplandecente, luminescente. Era o seu anjo protetor que ali estava. E quando ele vai se dirigir para esse espírito, batem com insistência na sua porta. Batem com insistência e ele então vai ver quem é. É a sua sobrinha. É filha do seu irmão, daquele que havia retirado a mulher amada dias antes do casamento. E ela implora, tio, por favor, faça alguma coisa pelo meu pai. Ele está quase a morrer. Ele pede a sua ajuda. E agora, pensou ele, o que eu vou fazer? Justo hoje que o meu anjo protetor está aqui, justo hoje que ele veio para me visitar, eu vou ter que sair. Olha mais uma vez para ele. E ele, como a lhe inspirar a melhor decisão, ele percebe. Então, ele pega a sua maleta, toma a sua sobrinha pelas mãos e sai para atender o juramento que um dia ele havia feito de cuidar dos mais necessitados. Já era quase dia quando ele retornava para sua casa. Cansado, é verdade, da caminhada, desapontado por ter perdido a oportunidade de estar frente a frente por mais tempo com seu espírito protetor, com seu anjo de luz, com aquele que acreditava ele ter lhe inspirado sempre as boas decisões. Mas, finalmente, também com a consciência tranquila, por não ter perdido essa oportunidade de ter reconciliado com seu irmão, de ter curado, tentado, feito de tudo o possível para que seu irmão tivesse suas dores amenizadas e com a sua
consciência realmente tranquila. Abre lentamente a porta de sua casa e, para sua surpresa, vê ali, no mesmo lugar, como se estivesse ali a esperar, a figura resplandecente, luminescente do seu espírito protetor. Num misto de espanto e de alegria, ele disse: Esperaste-me, Senhor? E esse, com a mansuetude que só as almas evoluídas têm, disse: Sim, esperei. Mas se você não tivesse ido lá, reconciliar com seu irmão enquanto estava com ele a caminho, talvez não estivesse mais aqui. Aproveitemos, irmãos, todas as oportunidades que a vida nos oferecer para construir esse destino melhor para as nossas almas. Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz em seus corações. Valentim, que bela reflexão. Nossa, muito bom. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Nossa, nós que ficamos contentes que você tenha aceitado de pleno, sabe? A gente ligou para você e você já aceitou. A gente que agradece muito. E fica aí o convite para o ano que vem, vamos ver. Quem sabe, né? Tá certo. Obrigado, viu? Que Obrigado. você tenha uma boa noite, uma boa semana e que Deus sempre abençoe e ilumine seus caminhos, viu? Muito obrigado, viu? De coração mesmo. Nós que agradecemos. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.